Mesmo com os avanços sociais, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Depois da conspiração e do golpe, a repressão aos movimentos sociais não para de crescer. O Diário do Centro do Mundo foi para o centro do furacão que está devastando a democracia brasileira. Como o mundo está vendo o Brasil nesse momento? Nós vamos conversar com o historiador, brasilianista e ativista LGBT James Green. Mas antes, o essencial. O delator Sérgio Machado descreveu o lugar onde Temer pediu dinheiro de propina para a campanha de Chalita à prefeitura em 2012. Nós chegamos lá e fomos para uma salinha pequena onde conversamos durante 15 a 20 minutos. Você tem a sala da presidência do lado, você tem outra sala onde embarcam as autoridades, ele disse. Como resposta, Temer falou que se tivesse cometido algum delito, não estaria na presidência. E o golpe? É o quê? Fernando Haddad cometeu uma barbaridade com o sem-teto de São Paulo que pode lhe custar pontos preciosos na eleição. Retirou colchões e cobertores justamente do sem-teto, para evitar, segundo ele, a refavelização da cidade. Apanhou, com razão, da direita, da esquerda e do centro. Suspeita-se que Haddad tenha sido abduzido por tia Heron. Uma hora ele volta. E o Cunha, hein? O Cunha? O Cunha nada, né? A entrevista de hoje é com o brasilianista James Green. Foi membro da Comissão da Verdade e historiador da história recente política brasileira. Kiko Nogueira, James Green. Prazer. James, qual é o papel dos Estados Unidos nesse golpe? Olha, a gente sabe que eles vão ficar contentes com o tipo de governo que vai vir se a presidenta é impedida. Seu impeachment vai dar sucesso. Por quê? Porque é um programa neoliberal que vai ser implementado pelo governo Temer, depois de se existir um governo centro-direito que toma o poder, que vai ampliar as relações comerciais entre os dois países e uma influência americana muito maior dentro do Brasil. Formalmente, o governo de Obama tomou uma posição neutra até pouco tempo, quando Michael Fitzpatrick, que é o representante, o embaixador interino da Organização de Estados Americanos, declarou claramente que não era golpe, que era um processo democrático, o impeachment no Brasil. Então, quando eu li isso no jornal, na Folha de São Paulo, fiquei revoltado, escrevi uma carta aberta a ele, que circulou bastante sobre as minhas avaliações sobre a situação atual, comparando com a situação de 64, que eu acho muito importante esclarecer. Porque em 64, formalmente, houve um procedimento democrático, ou seja, João Goulart supostamente abandonou a presidência, fugindo, essa narrativa, né? Quando que ele era vice-presidente, mas assumiu a presidência quando Jânio Quadros renunciou em 61, então ele não tinha vice-presidente, então era o presidente da Câmara de Deputados que assumia a presidência temporariamente, chamou as eleições, que tinha que chamar as eleições dentro do Congresso durante 30 dias, e foi escolhido Castelo Branco. Então, tudo certinho pela Constituição. Só que sabemos que foi um golpe no sentido que os militares obrigaram o João Goulart fugir, quer dizer, ele não quis fazer uma guerra civil. E ao longo dos anos, os militares sempre utilizavam discurso democrático para justificar sua presença, que existia partidos políticos, que tinha as eleições. Então o Brasil era democrático, até os americanos começaram a questionar essa política em 66, quando vários senadores questionaram essa questão do que tipo de governo que havia no Brasil. Era ditadura militar, era processo democrático. Então, para responder, o Castelo Branco vai anunciar publicamente, saiu no manchete do Folha de São Paulo, Brasil não é ditadura militar. Então, eu acho muito interessante esse processo, porque está dando a mesma situação hoje em dia, ou seja, o governo brasileiro interino está muito na defensiva sobre que tipo de governo existe no Brasil. Então, eles estão querendo desvender a ideia que é um golpe, orientando os diplomatas, os cônsuls de
em todo mundo, fazer campanha para esclarecer que isso é um processo legítimo e democrático. You cannot go around, if you want to have a mature democracy, a mature, stable democracy, and remove democratically elected leaders who just won a major election 18 months earlier because they're unpopular or because they're not managing the economy well. That is a recipe for some really dangerous things when you start tinkering with the mechanics of democracy, especially in a country like Brazil, which has a very fragile and a very young democracy. They came out of dictatorship only in 1985, and it's really disturbing to watch them trifling with democracy this way. A condenação do golpe pela imprensa internacional, com destaque para o New York Times, que peso que ela tem? Eu acho que tem um peso de enfraquecer o governo de Temer. Quem vivia a ditadura militar pensava que o governo Costa e Silva, Médici, os chamados linhas duras da ditadura, estava ignorando a opinião internacional. Quando começou as campanhas a partir de 69 contra a tortura, contra a repressão, quando os exilados conseguiram mobilizar a opinião pública contra o Brasil. Quando eu fiz o meu livro, Apesar de Vocês, a oposição à ditadura militar brasileira nos Estados Unidos, uma pesquisa profunda sobre todas as campanhas que foram realizadas nos Estados Unidos ao longo dos anos, percebi nos arquivos do Itamaraty, ele estava muito preocupado com as campanhas internacionais, até um ponto que vários empresários queixaram a Itamaraty que cada vez que eles foram para a Europa, ninguém queria falar com eles nos quartéis, porque diziam, nossa, a gente está muito agredido, todo mundo está dizendo que nós vivemos baixo de uma ditadura, que tortura e tudo isso. Então, eles sentiam muito essa pressão. Então, eu acredito Serra está se entendendo da pressão internacional tão grande que eles precisam responder com essa orientação política partidária dentro do Itamaraty para orientar os diplomatas. O Serra mandou um comunicado, Foi. orientando os diplomatas a não falar que era um golpe, né? Exatamente. Todo mundo acha que a gente estava vivendo 64. Analogias históricas são problemáticas, que cada momento é diferente, não se pode comparar um evento com o outro, mas eu acho que estamos vivendo mais 61. É uma coisa totalmente ilegítima que está acontecendo, mas é uma manobra em que as Forças Armadas, por enquanto, não estão envolvidos diretamente no sentido de ameaçando uma intervenção imediata. Por isso, eu acho que é mais 61. É mais uma instabilidade, o medo de uma continuação de um projeto mais progressista, e as forças políticas ainda tentando negociar uma solução que não é uma ruptura violenta. Por isso a confusão sobre se é golpe ou não. Eu queria falar um pouco da sua atividade no campo dos direitos LGBT. Há agora essa ascensão forte dessa direita evangélica, né, com os pastores, tal, a bancada da Bíblia. Isso é um retrocesso no Brasil. Total. Que riscos a gente corre para os direitos? Não, isso faz parte do pacote, né? Eu acho que essa direita que está se consolidando nesse momento, eles estão se consolidando por vários motivos, com uma agenda muito reacionária, para não somente contra LGBT, contra campanhas contra a homofobia, mas políticas muito reacionárias. E eu me lembro, nos anos 90, quando vim para o Brasil, eu alertei a meus colegas, olha, toma cuidado, os evangélicos estão aprendendo como consolidar-se dentro do poder, vão fazer isso aqui no Brasil. E não somente contra o aborto, os direitos reprodutivos das mulheres, mas LGBT, mas contra o que eles chamam escolas sem partido. É uma coisa muito perigosa. Ou seja, uma censura dentro da escola que é da ditadura militar, onde você não podia falar várias questões, você corre risco de ser afastado da sua escola. Então são propostas nefastas deles. Não só eu reivindico voltar porque eu não cometi crime, mas eu acredito também que temos de discutir os momentos seguintes. Eu acho que em qualquer hipótese a consulta popular é o único meio de lavar e enxaguar essa lambança que está sendo o governo Temer. Você terá de ter um processo em que a população vai ter, querendo ou não, de ser consultada. A Dilma ontem, na entrevista ao Luiz Nassif, da TV Brasil, falou sobre a convocação de uma consulta popular. Você acha que isso tem algum efeito prático?
Eu não sei se um plebiscito vai ter uma saída feliz. Eu acho que ele vai reforçar a questão de que as eleições não são legítimas. E foram legítimas. As pessoas votaram um programa, uma pessoa. E Temer vai dar uma viravolta. Esse movimento que a gente vê aqui no Brasil encontra parentesco em outros países da América Latina. Isso está havendo um remanejamento de forças aí? É um momento de um recuo das esquerdas da América Latina e a consolidação de setores mais reacionários. Como outro momento foi nas transições para a democracia, quando acabaram os ditadores militares, veio com essa democracia o pacote neoliberal, que Chile adotou, outros países adotaram, a Argentina e o Brasil. E agora está depois houve uma reação, uma mobilização em vários países, assim, uma social-democracia mais liberal, mais progressista, vamos dizer, e agora de volta essa onda conservadora, que eu não sei quanto tempo vai durar, porque há uma diferença nesse sentido, que mesmo com todos os problemas do PT, do poder, houve uma mudança nesse país, para mim, dramático. Eu estudei na USP em 79, 80, 81. Não tinha negros na USP. A mudança em universidades públicas de pessoas de baixa renda, de pessoas negras, de pessoas da classe trabalhadora é marcante. E outros projetos, como a Bolsa Família, que mudaram a vida das pessoas. E eu acho que esse imaginário está consolidado entre um grande setor da população. Apesar das maneiras de que as pessoas estão associando o PT com corrupção, etc. e tal. Que são ladrões. Eu acho que são impressões mais passageiras, e houve uma coisa muito mais profunda, que foi essas pequenas transformações sociais, mas são significantes. Eu acho que esse legado vai seguir, embora que essa esquerda tenha que repensar uma série de questões. Repensar qual seria o tipo de organizações, intervenções, políticas, governos que as esquerdas podem implementar aqui no Brasil. É um grande desafio, porque vai estar contra uma cultura corrupta, podrida, com políticos que estão interessados nos seus interesses individuais. Mas é um grande desafio. O mesmo caldo que cria um Bolsonaro no Brasil, que cria um avanço da direita, que representa o golpe que foi dado à democracia, também abre espaço para uma reinvenção dos caminhos da esquerda brasileira.